Boa noite. Vamos então dar início ao Evangelho do dia 4 de agosto, do GEAL. Eficácia da prece. É o que a gente vai falar hoje. Itens de 5 a 8. É continuação do que a gente falou no encontro passado, que eram as condições da prece. E eu sempre costumo dizer que este capítulo 27 é para aqueles momentos que quando a gente se sentir um pouco distante de Deus, às vezes pelas adversidades da vida, pelos problemas, pelas incertezas, pelos nossos medos, inseguranças, que parece que a gente perde a força até mesmo de fazer as nossas preces, as nossas orações. Então esse capítulo, eu acredito que ele como um todo, né, ele nos aconchega, ele nos traz mais próximo de Deus, tá? Então aí ele vai falar sobre as condições da prece, sobre a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, né, a gente colocar as orações para as pessoas, as preces pelos que já se foram, pelos espíritos sofredores, né? E a maneira, o modo de orar, né? Venturar-se à prece. Então esse é o capítulo completo. No encontro passado, na quarta passada, nós falamos sobre as condições da prece, né? Então a gente trouxe lá como a gente deve fazer as nossas preces, as nossas orações, que ela deve partir justamente do nosso coração, né? E não, às vezes, daquelas preces prontas. Pode até ser que elas sejam prontas, mas eu tenho que sentir aquilo que eu estou dizendo, que aquilo que eu estou verbalizando. Então, hoje a gente vai falar sobre a eficácia da prece. Então, vamos começar a fazer o nosso evangelho de hoje com um Pai Nosso. Então vamos acalmando os nossos corações, acalmando a nossa mente. Quem quiser providenciar água para que a gente fluidifique no final, tá? E aí a gente vai dar início ao nosso evangelho do dia 4 de agosto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então, Senhor, derrube tua luz sobre os homens, abençoando os corações desiludidos, que desacreditaram de tudo, que perderam a fé. Estende, Senhor, tuas mãos misericordiosas sobre aqueles que perderam a ilusão de viver, sobre aqueles que não têm lágrima mais pelo sofrer, que não têm nada mais a perder. Olhe pelas crianças inocentes, pelos meninos de rua, pela falta do amor, do lar, do pão, do carinho, do afeto. Desperte nos adultos a piedade pelo irmão que sofre a necessidade e dignidade pela falta do trabalho, de um salário, de saúde e de educação. Fazei com que as nações desenvolvam o respeito, pois somos todos irmãos. Espalhe, Senhor, muita paz sobre o mundo tão sofrido, sobre tudo aquilo em que vivemos no mundo nestes últimos meses. Que todas as famílias sejam iluminadas, para que teu amor resplandeça sempre em todos os lares,
para que predomine sempre entre a família a compreensão, o respeito e o amor. Que a nossa casa religiosa também receba suas bênçãos, os trabalhadores, os aprendizes, os assistidos, dirigentes, coordenadores de trabalho, sejam todos envolvidos com muito amor e nos sentimentos de concórdia, simplicidade, fraternidade, bondade e humildade. E por fim, nós te pedimos por nós mesmos, para que tenhamos sempre discernimento em nossos dias, em nossas ações, e que tua paz nos envolva. Então essa é uma pequena prece, e eu digo que a gente faz a prece também para o mundo, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, para os nossos lares, nossos hospitais, asilos, enfim, E de qualquer forma, a gente fazer a prece a nós mesmos. Muitas das vezes a gente se esquece da prece para nós mesmos. Então eu vou lendo aqui os itens, E a gente vai tentar ir já falando sobre cada um deles. Eficácia da prece. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, que assim vos sucederão. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus, as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Então vamos já falar sobre esse primeiro trecho aqui, que muitas das vezes, sabendo nós que Deus sabe das nossas necessidades, a gente evita às vezes de ficar fazendo os pedidos em preces ou em orações. Porém, quando a gente se dedica a fazer as preces, a solicitar algo, eu acredito que Deus, ele sucede da seguinte forma, ele aumenta o poder dele sobre os nossos pedidos e o nosso merecimento, é claro. Então, assim, a gente não está importunando a Deus quando a gente faz repetidas preces e orações que venha do coração, tá? Porque às vezes a gente está fazendo um pedido para socorrer alguma pessoa em aflição, a alguém que esteja acometido por alguma doença, alguma dor, e a gente começa a prece, começa as nossas orações, e aí a pessoa ainda não está sendo curada ou ainda não está amenizando as suas dores. E, na verdade, sim, já está amenizando as dores, é que a gente não consegue medir isso, Então, por isso que a gente sim pode estar fazendo as preces e as orações, até porque quando a gente está se dedicando a uma prece, a uma oração do nosso coração, nosso corpo físico também está sendo tratado, Porque essa energia que a gente despende, tá, para fazer uma prece, uma oração de coração, ou para mim mesmo, ou para o próximo, com toda certeza
essa energia, ela purifica a nossa alma, ela traz uma luz, ela traz os espíritos protetores para mais próximos da gente, né? E com toda certeza a gente vai se sentir melhor, tá? Então, e a gente vai, com essa leveza nossa de sentimentos, de bons pensamentos, essa energia facilmente se locomove até aonde a gente fez a prece, né? Se é para um ente querido, se é para um hospital, se é para um asilo, enfim, aquilo facilmente se dissemina. Então é aí que está a ajuda de Deus. Quando a gente para fazer a prece, para fazer as orações, se concentrando verdadeiramente com bastante amor, essa nossa energia, ela é transmutada, né, para os lugares que a gente pede, ou até mesmo que a gente não peça, nesse momento sim, entra Deus, né? Bom, então se essa energia que nós aqui do GEAL estamos emanando neste momento precisa chegar aos lares desencontrados, então aí Jesus vai mandar essa nossa energia boa. Isso tudo aqui, isso tudo que a gente vem falando aqui, vem nos orientando, esse amor que a gente tem quando a gente está fazendo o evangelho, quando a gente está reunidos em algum curso, né, da própria doutrina, ou mesmo fazendo uma oração do evangelho, né, fazendo uma leitura do evangelho, essa energia é emanada. E aí quem distribui, sim, é Jesus, né? Deus, são os espíritos benfeitores que vai distribuir essas boas energias. Por isso que ele diz aqui que é desnecessário a gente expor a ele a nossa intenção, né? E na verdade não é desnecessário não, a gente pode sim expor a nossa intenção. E ele vai nos ajudar a disseminar até para aqueles que estão às vezes mais próximos da gente. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida sejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Então, aquilo que a gente sempre tem o hábito de dizer, isso acontece só comigo, ou Deus quis assim, né? Não necessariamente nós somos responsáveis também pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelas atitudes que a gente comete, todas elas, tanto boas como ruins. Então, é nesse momento que a gente precisa também trazer essa responsabilidade a nós, mas não dizendo que tudo é espiritual, que tudo é meu merecimento, que tudo eu devo tá pagando, e não é bem assim, tá? Porque existe na Terra, né, no nosso encarne, existe créditos, existe débitos. Então, quanto mais crédito a gente tiver com os nossos bons pensamentos, os nossos bons sentimentos e as nossas boas ações, esses débitos eles vão diminuindo, né? Claro que a gente adquire novos débitos. Quando a gente maltrata alguma pessoa, quando a gente não é verdadeiro, claro que tudo isso no nosso dia a dia a gente vai acumulando novos débitos. Por isso que a gente precisa sempre estar renovando os nossos votos de serem pessoas do bem. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Por que a gente tem o livre-arbítrio, né? É justamente para que a gente possa fazer as nossas escolhas. E quando a gente também está em prece, em oração, verdadeiramente, né, que a gente silencia nossa mente, que a gente faz aquele pedido amoroso, né? Aquilo também, essa energia também me orienta nas minhas escolhas.
Se eu estiver com alguma dúvida de algum negócio, de algum relacionamento, de alguma situação de tratamento, né, de algo que eu precisa decidir ali, definir, quando eu estou nesse momento de silêncio, de prece, de oração, né? A gente entende que, como a gente tem o livre-arbítrio, nós somos intuídos pelo nosso anjo guardião, pelos espíritos protetores, por Maria, né, que é mãe de Jesus, pelo próprio Jesus, por Deus, depende da situação em que a gente esteja vivendo, né? Essa é a minha crença. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. A gente sabe que a gente precisa se esquivar dos perigos. Por exemplo, quando a gente sai de carro, né? A gente sabe da velocidade que a gente precisa andar, a gente sabe que a gente precisa usar os equipamentos de segurança do carro. E se caso a gente não tome essa iniciativa, né? Que ele fala aqui acima sobre as nossas iniciativas, que é um livre-arbítrio, eu correr com o carro ou eu não usar o cinto de segurança. Eu posso escolher. Porém, se algo me acontece, tá? E aí sim, eu vou com toda certeza me comprometer com essa escolha, tá? Então, muitas das vezes a gente vê nas literaturas sobre o suicídio, né? O suicida não é só aquele que acomete a vida, ele mesmo tira a sua vida, né? Por uma infelicidade, enfim, de dar um tiro, de se enforcar ou beber algum remédio. Se a gente evita o cinto de segurança, que é para nossa segurança durante o trajeto, e acontece algo, a gente é considerado um suicida. Se a gente corre com o carro e acomete um acidente, né, de uma forma desastrosa, nós também somos considerados suicidas. Então, a gente precisa, sim, fazer as nossas escolhas, ter a nossa iniciativa, para que a gente possa evitar alguns perigos. A gente sabe como evitar perigos. Nós estamos passando por uma pandemia e a gente sabe como a gente evita a doença. Claro que a gente pode ser acometido, né? Por algum descuido, enfim. Porém, a gente sabe dos perigos que essa doença causa, então a gente tem que se cuidar. A gente sabe quais as maneiras, as ferramentas que a gente usa para se cuidar. Então, é nosso livre-arbítrio e é nossa iniciativa. Nós é que precisamos fazer algo. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que você não utilizasse. A vontade para não querer, a atividade para cair na inação, né? Então, a gente ficar estático diante de uma situação, sabendo o que a gente deve fazer com ela, né? Então, usando sim da inteligência que foi nos dado pelo Pai Maior. O homem, sendo livre de agir num ou noutro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destrói a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre
o atendimento da sua vontade. Então, a gente faz o nosso pedido, a gente faz a nossa parte e Deus nos acomete, né, desse retorno, tá? Diante das vontades dele. Será ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter. É injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Claro. Então, dependendo do que a gente vai fazer o pedido, né? De acordo com o pedido que a gente fizer, quem diz que aquele pedido, né, é bom para mim ou não, é Deus, ou os nossos, os anjos guardiões, nossos espíritos protetores, ou até mesmo a fraternidade, né, dos humildes, que se mantém lá no plano espiritual e tem lá todos os departamentos para a saúde, para o trabalho, para a vida em família, para tudo aquilo que a gente, para saúde mental, saúde física, emocional. Então, o que é justo, né, que a gente obtenha dessa prece e o que a gente pode trabalhar para que logo ali a gente alcance também esse pedido diante da nossa prece. Então, não necessariamente a todos os pedidos, né? Imagina que a gente faça algum pedido que não seja bondoso, né, para as outras pessoas, ou que a gente vá prejudicar esse pedido, até porque o Pai, né, Jesus, Deus, ele é prudente e ele vai recusar ao filho aquilo que não é bom para ele, né? Ele diz isso aqui, em algum lugar. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho que lhe seria prejudicial. Olha só, o pai, ele está dizendo Pai Celestial, Deus. E isso também serve para os pais da terra, né? Pais, dividido pai e mãe, não só pais, pai, né? Nós estamos aproximando aí do Dia dos Pais, né? Não podemos culpar só os pais. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que vai curá-lo, né? Então, quando a gente tem uma doença que a gente precisa de uma cirurgia, a cirurgia ela é dolorosa, ela tem todos os seus as suas dores, né? As suas eu não sei como eu posso dizer essa palavra aí, esse sofrer. Porém, após essa cirurgia, com toda certeza, a gente vai se curar daquele mal, né? Então, a importância que se tem da dor, né? Que são dores que curam, né? O que Deus lhe concederá se pedir com confiança? Olha que bacana esse pedacinho aqui. Talvez eu tenha pedido um trabalho, né? Ou eu gostaria de ter novos contratos, de voltar a ter uma vida de trabalho mais cheia, né? De atividades, né? Não, talvez não tanto como a gente tinha num passado aí, mas a gente faz todo esse pedido, né? E a gente pede para que encaminhe, né? Nos encaminhe para as oportunidades. Aí Deus vai nos dar coragem, paciência e resignação para que eu alcance aquilo que eu esteja pedindo. Ele não vai me dar um trabalho, ele vai me dar paciência, resignação para que eu possa me redescobrir, que para que a oportunidade chegue e eu esteja preparada para ela, né? Então, é muito bacana que a gente pensa que às vezes vem tudo pronto, né? E o que ainda lhe concederá são os meios
de se livrar das dificuldades para que eu alcance aquele pedido, né? O trabalho, no caso, foi o exemplo. Com a ajuda da ideia de que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que ajudam a si mesmos, segunda a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazermos. E também, quando a gente fala em paciência, resignação e coragem, talvez aquilo que a gente tem, estou dando o exemplo do trabalho porque foi o que eu iniciei, né? Desde que a gente está falando, eu dei o exemplo do trabalho, que muitos fomos acometidos pela falta do trabalho, né, na pandemia. Então, de repente, o trabalho que a gente já tem, ele é suficiente naquele momento, tá? O que será que a gente tem que aprender ou ensinar com aquilo que a gente já tem? Então, são reflexões, né? Às vezes, a gente tem que aprender a humildade, a gente tem que aprender a conviver com menos, a gente tem que aprender a lidar com situações muito diferentes daquelas que eram fáceis para a gente resolver, né? Então, às vezes, os desafios que vêm novos é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Lá na frente, a gente vai aprender, né? Deus assiste o que se ajudam a si mesmos. Ajuda-te ao céu e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio sem usar das próprias faculdades. Então, o que é que eu tenho para oferecer, né? Então, a gente no trabalho chama de currículo, né? O que a gente tem para oferecer no nosso currículo e aonde é que a gente pode oferecer esse trabalho? Ou talvez, eu acredito que muitas das vezes, nesse momento, a gente mudar de trabalho, né? Talvez faça sentido também, né? Então, às vezes, essas são as orientações do socorro alheio que ele cita aqui pra gente, né? Então, que não é um milagre. Às vezes a gente pensa que a gente vai encontrar tudo o que a gente tinha no passado aí na pandemia, né? Da mesma forma, o mesmo tipo de trabalho, o mesmo formato de cliente, e não necessariamente, né? Tomemos um exemplo. Um homem estava perdido num deserto. Eu adoro as parábolas, né, que nos ensinam muito. Sofre horrivelmente de sede. Olha isso, preste atenção como essa parábola nos traz para a nossa realidade. Sente-se desfalecer-se e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando à sua elevação do terreno, descobre ao longe um regato e com isso a coragem para chegar até lá. Se tiver fé, exclamará: graças ao meu Deus pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu, né? Quantas das vezes, né, nós somos intuídos para a resolução de alguns problemas, de algumas situações, e a gente acredita que aquilo só veio da minha inteligência, né? E não dos amigos espirituais aí que vêm, né? Dos bons espíritos que vêm nos intuir para que aquilo seja resolvido da melhor forma.
Que sorte tive eu de tornar o caminho da direita e não da esquerda, o acaso. Algumas vezes nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Né? Nada de humilde aí nessa fala. Então, graças a Deus, né, eu encontrei a água, a força e a coragem para chegar até lá. É essa pessoa que tem fé. Mas perguntarão por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Porque não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira, o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar a si mesmo e usar as nossas próprias forças. A gente precisa, por isso que a gente precisa aprender fazer o autoconhecimento. Quando a gente conhece as nossas verdadeiras necessidades, quando a gente conhece quais são as nossas habilidades e quais são as nossas dificuldades, né? Qual habilidade que eu preciso desenvolver, é nesse momento que a gente consegue determinar qual é a minha força, até onde eu tenho forças para seguir, para caminhar, né? Então, com toda certeza não vai vir tudo pronto. E nós também não deveríamos dar isso tudo pronto aos nossos filhos, né? Deus, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança, que ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta sozinha. Não é mesmo? Quantas e quantas vezes, às vezes nós somos acometidos, né, desse comportamento infantil, né? E quantas das vezes nós tiramos aquele irmão quando ele cai, né? E a gente tenta ali fazer com que ele se levante, sendo que a gente poderia dar coragem para que ele pudesse se levantar sozinho. Olha quanta responsabilidade é nossa. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria mérito nenhum. Nós não teríamos méritos nenhum se a gente não fizesse as mudanças que a gente sabe que a gente tem que fazer. Se eu estou com um pensamento que não é bom diante de alguma circunstância e eu sou intuída pelo meu anjo guardião, Andréia, não é assim, não é dessa forma que essa pessoa pensa ou não está acontecendo isso, né? Olhe para o que é realmente verdadeiro. Se eu não tenho esse discernimento, né? De dizer, não, é realmente. Então, fazer com que usar da minha inteligência, né, para entender aquela situação, eu não teria mérito nenhum. Então, meu anjo guardião ia falar: André, vira para a direita, vira para a esquerda, tem um acidente na frente, né? Igual o Waze faz com a gente, né? Quando ele está nos caminhando, né? O Waze nos direciona o caminho, o trajeto, né? Então, se a gente tivesse qual é o nosso mérito de chegar do ponto A ao ponto B de carro com o Waze ligado, né? O mérito é todo dele, não nosso, né? Da mesma forma, os nossos guias espirituais, né? Então, foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Então, assim, quando ele conseguiu buscar a própria água, né? Buscar aquilo que realmente ele necessitava, foi aí que ele conheceu o seu mérito. E também eu digo aqui que esse pedacinho aqui do capítulo nos ensina a trabalhar as nossas dificuldades, né?
é aquilo que a gente veio aprender na Terra. Por que a gente encarnou? Então a gente olha para as nossas dificuldades, aquelas às vezes dificuldades que a gente tem assim várias vezes na vida e a gente ainda não mudou, né? Então a gente precisa aprender para que essa dificuldade seja eliminada, né? Então a gente precisa transformar os nossos defeitos, né, em virtudes. E isso é possível. Quantas coisas eu fazia no passado que hoje não faço mais? Que eu aprendi que não fazer é bom para mim. É bom para minha evolução, é bom para o meu crescimento espiritual, né? Então, e tudo, né, diante do nosso livre-arbítrio, que aqui a gente vai encontrar a eficácia da prece se a gente fizer a nossa parte. Hoje, para que a gente finalize, eu gostaria de fazer uma prece aos jovens, tá? Então eu vou usar o livro Alvorada Cristã. Eu acho que é a última lição, como eu fiz do encontro passado, foi sem querer, né? Sem querer não, né? Foi orientado de alguma forma. Eu, assim, adorei essa oração aos jovens. E aqui, às vezes, a gente está tão, assim, desatento no que está acontecendo com a pandemia, que às vezes a gente se esquece, né? De como fazer as preces para os jovens. Então, eu vou fazer a prece do livro Alvorada Cristã, capítulo 50, para que a gente encerre aí o nosso evangelho da noite. Mestre amado, aceita-nos o coração em teu serviço. E, Senhor, não nos deixes sem a tua lição. Ensina-nos a obedecer na extensão do bem, para que saibamos administrar para a glória da vida. Corrige-nos o entusiasmo, a fim de que a paixão inferior não nos destrua. Modere-nos na alegria, afastando-nos do prazer vicioso. Retifica-nos o descanso, para que a ociosidade não nos domine. Auxilia-nos a gastar o tesouro das horas, distanciando-nos das trevas do dia perdido. Inspira-nos a coragem, sustentando-nos a queda nos perigos da precipitação. Orienta-nos a defesa do bem, do direito e da justiça, a fim de que não nos convertamos em simples joguetes da maldade e da indisciplina. Dirija-nos os impulsos para que a nossa força não seja mobilizada pelo mal. Ilumina-nos o entendimento, de modo que a nós curvamos felizes antes as sugestões da experiência e da sabedoria, a fim de que a humildade nos preserve contra as sombras do orgulho. Senhor Jesus, nosso valoroso Mestre, ajuda-nos a estar contigo tanto quanto está conosco. Assim seja. E eu quero deixar o meu abraço fraterno a todos e levar os nossos pensamentos aos nossos lares, aos lares dos nossos entes queridos, aos lares desses jovens que precisam de amor, que precisam de orientação, que precisam de Jesus. Aos jovens que precisam da disciplina, da paciência, da resignação, da coragem, né? E que aqueles que foram acometidos por qualquer que seja doenças ou usuários de drogas,
que possam receber neste momento o bálsamo necessário ao seu refazimento físico, moral e espiritual. Que Jesus possa abençoar a todos os jovens do mundo neste momento e que também acolha os seus lares, os seus pais, familiares, cuidadores, para que também os oriente diante do Cristo, né? Façam que ele seja conhecido em suas vidas. Então é isso que eu desejo na noite de hoje. Então vamos encerrar com mais um Pai Nosso, para que a gente fluidifique a nossa água, para quem dela possa necessitar durante toda esta semana, colocando o bálsamo necessário ao nosso refazimento físico, moral e espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos que aqui estão, gratidão ao Gial pela oportunidade de participar desse Evangelho no Lar às quartas-feiras. Até mais, pessoal!